boa tarde, muito obrigado pela presença, é um prazer trazer, não é, mais esse serviço que a Codeplan presta para a sociedade do Distrito Federal. O blog é uma ferramenta, eu acho, muito útil para consultas rápidas, para acompanhamento da produção da Codeplan sobre a economia do Distrito Federal. E a nossa expectativa é que ele possa ser usado dessa forma, né, para consultas no telefone, né, em casa, onde quer que seja, já está ali usando, para que as pessoas tenham as informações de fato na ponta dos dedos. Eu queria parabenizar o Bruno Cruz e, através dele, toda a equipe, a Clarissa, né, que tem um papel importantíssimo na construção desse blog e que já vem atuando, não é? A gente já vem construindo o blog por partes, né, já há algum tempo. Os informes econômicos da Codeplan que a gente tem circulado internamente no governo e depois divulgado para a sociedade como um todo, eu acho que é um sucesso. Ele traz informações condensadas, mais com análise, né, de dados que não são de uso comum, não é, da população e até de analistas. Então eu acho que ele traduz aí informações que às vezes ficam perdidas, não é, nas suas fontes originais, e eu acho que esse propósito também, não é, de tradução, de apresentação dos dados de uma forma amigável, de fácil uso, tem sido uma tônica de todos os exercícios que a gente tem feito aqui, no sentido de aumento, não é, do acesso a informações econômicas e estatísticas do Distrito Federal para a população como um todo. Isso é refletido, eu acho, em quase todos os nossos esforços aqui. E aí cabe também agradecer ao Alexandre e à equipe dele, né, que fazem um trabalho, o Flávio está aqui, que fazem um trabalho muito importante, não é, nessa programação, nessa elaboração, não é, dessas plataformas, que são agradáveis visualmente e úteis, não é, pelo conteúdo que elas trazem. Então, acho que é um trabalho integrado de várias gerências da DIEPS que merecem louvor, né, Bruno? Bruno tem feito um trabalho excelente aqui, tem sido um prazer atuar sempre ao lado dele. Eu vou passar, então, a palavra para o Bruno Cruz, que vai fazer a apresentação do blog, e ele vai ser lançado quase que em seguida, não é isso? E aí a gente vai mandar, não é, o link para todo mundo, tentar fazer, que está aqui, né, colocado, mas a gente vai fazer isso circular para as nossas redes e tentar ampliar ao máximo, não é, o conhecimento da população sobre essa nova ferramenta. Eu acho que isso é um passo tão importante, quase tão importante quanto a construção da própria rede, porque senão ela fica inócua, né? Se ela não é apropriada pelo usuário na ponta, ela não tem muito sentido. Então, acho que a gente tem que fazer todo um esforço aí, junto com a nossa Ascom, de divulgação, não é, dessa nova ferramenta. Mais uma, não é, Nilva? Ana, foram algumas, né, nesse período. Então, Bruno, por favor, fica à vontade. Eu acho que depois da sua apresentação a gente pode abrir para perguntas, se houver, ou então comentários, se houver. Tá bom? Obrigado. Bom, eu vou ficar de pé, então. Boa tarde a todos. Obrigado, Lúcio, pelas palavras. O que a gente vai apresentar, então, nesse primeiro momento, a gente vai, então, apresentar esse blog. Na verdade, o que a gente quis fazer é dar mais visibilidade ao nosso trabalho de acompanhamento conjuntural. A gente tem um esforço muito grande na gerência da Clarissa, na gerência da Larissa. Eu sempre digo que é a nossa dupla caipira aqui, a Clarissa e a Larissa. E tem esse acompanhamento muito próximo de finanças públicas, também com o Jussânio. A gente tem a PED junto, o mercado de trabalho, a parte do mercado de trabalho, e a gente ficava um pouco disperso dentro do site da Codeplan. Então, a ideia era a gente tentar agregar todas essas informações dentro de um portal único, né? E a cara do portal foi essa. Agradecer imensamente ao Alexandre, a equipe, Flávio, Vitor, Lucas, que acho que está trabalhando lá em cima para que nada caia, que tudo funcione. E qual foi a ideia? A ideia era que a gente pudesse, então, ter dentro desse portal, a gente vai ter todos os trabalhos e acompanhamento que a gente realiza. Então, o que a gente acompanha? Por aqui tem os temas
que a gente chama aí de categorias, né? E aí você clicando aqui, você vai poder olhar dentro dessa categoria o que tem de nível de atividade. Então a gente já colocou aqui o boletim de conjuntura, que eu vou falar na sequência, mas os informes que o Lúcio colocou, que é o acompanhamento da PMS, da PMC, e aí vão vindo pesquisas setoriais do IBGE relacionadas a nível de atividade. PMS, o PIB trimestral do IBGE, e PMC, que é a pesquisa mensal de comércio. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e tudo isso ficava dentro do site da Codeplan, e agora o usuário pode consultar e de uma forma agregada, ele pode olhar o que aconteceu em setembro, o que aconteceu em janeiro, e todos os dados estão aqui. Então, a gente tem todas as informações agregadas por esses marcadores. Mercado de trabalho, por exemplo, se a gente for lá, vai ter dado o acompanhamento que a gente faz. O boletim ele está marcado em todas as categorias, porque trata de tudo, mas a gente tem aqui a análise que foi feita da PED, de setembro, né? A gente está subindo todos os dados, né? Então, tinha muita coisa, a gente ainda está... Agradecer também o Samuel, né, que fez todo esse trabalho de inclusão da nossa produção. Acho que tem um ponto que é interessante, no Publicações, né? Se você for lá no Publicações, vai ter os informes e tem os TDs também que a gente vem publicando, né? Se a gente for lá, vai ter todos os informes também, que são essas publicações. E em notas técnicas você vai ter também notas técnicas que a gente também publicou. Está no site da Codeplan, mas, como eu falei, aqui a gente está agregando tudo. Por exemplo, essa decomposição do mercado de trabalho. Quando eu apresentar o dado do PIB, a gente vai fazer essa decomposição, a gente vai dividir a variação da taxa de desemprego entre o aumento na população economicamente ativa, aumento de ocupados e o aumento da população em idade ativa, quer dizer, o quanto de pessoas estão aptas a trabalhar, quantas pessoas entraram no mercado de trabalho e quantos ficaram ocupados. E tudo isso faz com que a gente mude a taxa de desemprego. E aqui a gente explica como é que faz. E tem outras notas técnicas aí que você pode olhar, como é que a gente calculou o núcleo de inflação. Também vai estar na apresentação, a gente vai explicar como é que é isso. Teve um trabalho que a gente fez ano passado, que foi explicar por que dezembro o CAGED era tão negativo. E aí aqui era basicamente porque você tinha demissão do setor de educação, enfim. Tem todas essas publicações nossas. Eu acho que a ideia é ter esses dados e informações aqui de fácil acesso. Se você puder voltar lá para a página inicial, Flávio. A ideia aqui também é que a gente tenha esse carrossel, então aqui vai ter as últimas informações, então esse 09 aqui é o dado que a gente vai divulgar agora do IDECOM, do terceiro trimestre, ok? E aí aqui é o do PIB do Brasil, que é o PIB trimestral, que seria um pouco comparável com aquele 09 do IDECOM. Enfim, outras informações que a gente colocou aqui, pode passar mais aí, Flávio. A variação do PIB de 2016, que no DF foi 0, no Brasil foi -3. Enfim, essas informações vão estar disponíveis e com o avanço tecnológico atualizados automaticamente a partir do API do IBGE. Então, a ideia é que esses dados aqui a gente vai estar sempre alimentando, uma vez que o IBGE atualizou, vai estar atualizado aqui no blog também. Eu não sei se você consegue mostrar no mobile como é que fica aqui. Vai lá, ferramentas lá em cima. O Alexandre me ensinou isso. Estou ensinando para ele. Mais ferramentas aí, ferramenta do desenvolvedor. Pô, tem que tirar onda, né? O Alexandre me ensinou. E aí? E a ideia é que a gente também quis que o blog ficasse fácil para quem estivesse acessando num telefone celular. Ele é responsivo, esse é o jargão, se vocês me permitem. E a ideia é que fique fácil e acessível. Então, no celular vai ficar dessa forma, e aí você tem também esses números, últimos números, se você quiser consultar qual que foi a variação do PIB, qual foi a taxa de desemprego do DF, rapidinho você consegue olhar nesse site. E, obviamente, todas as outras funcionalidades estão aqui. Se você quiser dar uma lida no boletim de conjuntura, vai estar tudo disponível aí. Aquela barra que tinha lá está nesse menu ali,
que é um hambúrguer, que eu aprendi ontem também. E aqui estão as categorias. Tá ok? Eu não sei se está com o endereço aí, se alguém consegue acessar agora, se quiser. A gente só está no desenvolvimento, né? Mas a ideia é que até o final da tarde isso daí tudo vai estar disponível. Isso daqui, por enquanto, está na parte de desenvolvimento. Se alguém tiver com acesso a alguma rede da Codeplan, consegue acessar, certo? Ok. Bom, então, o último salto tecnológico é que a nossa apresentação está aqui e a gente vai abrir ela direto daqui. Então, se você puder abrir no Leia Mais aí. Aqui é o do boletim. Se você puder descer, a apresentação em PowerPoint está aí. É daí que a gente vai começar para... Supostamente tudo vai funcionar e a apresentação está aqui. Está aqui. Está no canto aí. Ok, bom, qual que é a outra vantagem desse blog? A vantagem desse blog é porque a gente está sempre colocando informações atualizadas. Quando a gente está lançando o IDECOM, a gente meio que discutiu uma proposta metodológica de analisar todos os indicadores, mesmo que a gente tivesse uma informação mais nova, só até o terceiro trimestre de 2018. Então, assim, eu tenho informação da PED até outubro. A gente vai lançar novembro, semana que vem, né? Mas a gente analisa só até a data do IDECOM, para ter uma ideia da economia até aquele ponto do terceiro trimestre. A vantagem do blog é que lá no blog você tem a informação, a última informação, por exemplo, da PED, a última informação do IPCA, e a gente não fica nessa amarra de a análise ficar restrita ao terceiro trimestre de 2018. Okay? Então, é essa flexibilidade também que a gente queria com o blog. Para finanças públicas, por exemplo, a gente segue os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são dados bimestrais, e não coincide com o dado trimestral. Então, tendo os últimos dados lá no blog, fica mais fácil a pessoa acessar a última informação. Ok? Então, vou passar aqui para a apresentação. Então, como a Nilva tinha falado, eu vou apresentar, então, os dados da conjuntura, e junto com os dados da conjuntura, a gente vai apresentar o IDECOM do terceiro trimestre. Agradecer também a Sandra e a Eurípides, eu não sei se elas estão aqui, que são elas que gentilmente fazem esse cálculo do IDECOM e podem acreditar, dá um trabalho grande. Você tem que sempre ficar conferindo o que aconteceu, tem que ir na reunião do IBGE para saber quanto foi a produção de feijão naquele trimestre, coisas desse tipo. Então, qual é o roteiro que a gente vai fazer? Eu vou falar rapidamente sobre a economia brasileira, um apanhado geral, e aí eu apresento os dados do IDECOM, e aí a gente passa para o acompanhamento, que é bem parecido com as informações que tinham lá no blog. Por exemplo, análise do IPCA, análise do mercado de trabalho e finanças públicas. Eu vou tentar ser o mais rápido e objetivo que eu puder numa sexta-feira à tarde, com um monte de números, mas qual é o ponto aqui? Eu acho que quando a gente começa a olhar a economia brasileira, eu acho que esse primeiro gráfico ele é muito indicativo assim, do que aconteceu ao longo do ano, né? Esse gráfico aqui é as expectativas, a mediana das expectativas do Boletim Focus para o crescimento do PIB do Brasil. Então, o que aconteceu foi, quando a gente estava no início de dezembro, a expectativa de crescimento para 2018 estava aí chegando a 2,65, chegou quase a 3, então você chegou até quase março, abril, com a expectativa de que a economia ia crescer quase 3. Começaram a aparecer outros dados, no meio do caminho teve a greve dos caminhoneiros e essa expectativa foi despencando, e hoje a gente está com uma expectativa de 1,32 de taxa de crescimento. Então, a gente teve uma grande reversão de expectativas, né? Teve até, outro dia tinha alguns analistas falando que no final do ano os economistas ficam muito otimistas quando eles fazem previsão para o outro ano. Não sei se isso é sintoma desse otimismo, mas o fato é que a gente teve essa grande reversão de expectativa e o que a gente tem observado na economia é que a economia está tendo uma recuperação muito lenta, né? A gente teve essa recessão muito forte, apesar da gente estar crescendo, né, alguma coisa, é uma boa notícia, né? Melhor do que a gente está na recessão antiga, a recuperação está muito lenta ainda.
né? Então, essa é uma primeira mensagem que sai desse gráfico, e é bem impressionante como a gente reverteu em pouco tempo, né? Se a gente olhar aqui, a gente estava mais ou menos 30 de abril, prevendo quase 2,78, e quando você chega a 14 de junho, você está perto de 1,5. Então, bom, aqui é o dado do PIB trimestral, né, do último dado divulgado pelo IBGE para o terceiro trimestre. O que aconteceu? A gente teve um crescimento do PIB de 1,3, que era aquele númerozinho que estava lá rolando no blog. E, basicamente, o que motivou? Quais foram os setores, né? Aqui a gente tem duas óticas pelo PIB, e aí a gente pode decompor e olhar quais foram os setores e quais os componentes do PIB da despesa que impulsionaram esse crescimento de 1,3. Então, isso em relação ao trimestre anterior. A gente está fazendo isso porque o IDECOM também mantém isso. Então, é o comparativo do terceiro trimestre, 2017 com 2018. A gente teve recuperação de transporte, acho que transporte, agropecuária tem alguma recuperação, e os outros setores com algum crescimento, tirando construção civil aqui, que teve queda, né? Então, acho que essa é a primeira mensagem. Transportes, armazenamento e correio também com esse aumento. Quando a gente olha os componentes, a gente tem consumo das famílias aumentando 1,4, o governo com um crescimento de consumo do governo de 0,3, e formação bruta de capital fixo e importações, que é por conta da plataforma lá da Petrobras, de mudança de regime da Petrobras, quase contábil isso, mas a gente pode dizer que está tendo alguma recuperação de investimento também, né? Algum pequeno, né? É por conta dessa mudança um pouco contábil de negativo e investimento. Uhum. Mas, de toda forma, ainda é um crescimento bastante modesto para quem vem de 2 anos de queda, 2, 3 anos de queda muito forte, né? Pode passar? Quer dizer, eu consigo aqui. Passou. Então, esse daqui é um grande resumo assim, do que tem da economia brasileira. Eu acho que uma boa notícia é que a gente tem os preços controlados, né? A inflação está 4,5 aí, e já vem rodando perto da meta ou abaixo da meta durante um bom tempo. Então, assim, inflação não é um problema para a gente, a taxa de juros permanece em 6,5. Algumas pessoas dizem que o Banco Central poderia ser um pouco mais agressivo para tentar recuperar o lado real da economia, porque quando a gente olha mercado de trabalho, você tem melhoras, mas ainda com a taxa de desemprego muito alta, né? Você está com 11,9 com relação a 12,4, que era a informação do trimestre anterior, na PNAD contínua, e a parte fiscal é que continua sendo o grande problema nosso, em nível nacional. Então, assim, a gente tem uma atividade fraca e a parte fiscal é que é um problema. Preços parece bem controlado. Então, acho que essa é a grande mensagem da economia brasileira, que, bom, a gente ainda tem uma economia patinando, mas sem pressão inflacionária. Ok? No setor externo, a gente não colocou aqui, mas também a gente tem uma certa folga. Vamos ver se o mundo não acaba, né? Assim, se continuar muita briga da China, Estados Unidos, pode ser que a gente tenha um impacto para a gente. Bom, para o IDECOM, então, vamos dar uma olhada direto no IDECOM. O que é o IDECOM, então, só para relembrar aí, quem não sabe, ele é um indicador, ele é um sinalizador do desempenho da economia do DF. E ele sempre é medido dessa forma, o trimestre em relação ao trimestre do ano anterior. A gente utiliza a ponderação das contas regionais, né? E lembrando que são informações, como a gente quer tentar divulgar o mais rápido possível esses números, a gente tem a defasagem de um trimestre, alguns dados são preliminares, então a gente tem que fazer revisão, porque você não tem a informação ainda divulgada, enfim, não recebe o dado da SEB, da CAESB, que a Sandra precisa, ou o dado é revisto, coisas do tipo, é normal isso, e aí você tem essas revisões. Então, aí está o comparativo. Então, o dado do DF, que também era aquele que estava lá no blog, representou um crescimento de 0,9, né, em relação ao terceiro trimestre de 2017. O Brasil foi 1,3, como eu tinha falado, então nosso crescimento ficou um pouquinho abaixo do Brasil. Aí aqui a gente tem
um comparativo. O DF é o laranja, o Brasil é o azul. Então, aqui fica bem claro que o Brasil sofreu muito com a crise, o DF sofreu alguma coisa, o Brasil começou a recuperar antes que o DF e foi recuperando mais consistentemente que a gente, porque a indústria de transformação também começou a recuperar e a indústria de transformação não é forte para a gente, e aí a gente parecia que estava recuperando e agora a gente ficou um pouquinho abaixo do Brasil, tanto no segundo tri quanto no terceiro trimestre. Esqueci. E aí a gente pode olhar por setores, né? O que aconteceu nos setores. A agropecuária ela tem um peso pequeno no DF e a gente teve um comportamento aqui no último trimestre diferente no DF em relação ao Brasil, principalmente por conta de feijão, é isso, né, Sandra? Feijão e milho que teve uma queda na produção. Né? Basicamente, esse é o dado. Eu acho que a indústria de exportação e a indústria no geral é que tem sofrido mais no DF, principalmente por conta da construção civil e outros setores da indústria, que aqui estão os CIUPs também, né? Produção de distribuição de água e luz, que a gente teve queda. Mas, se a gente olhar a queda que teve no terceiro trimestre de 2017 e a queda que a gente teve agora, a gente vê que está menos pior, né? Que é o que está indicando ali o número do 0,2. Acho que esse é um ponto. E quando a gente vai para serviços, que é a maior parte da nossa economia, a gente começa a ter sinais de recuperação. Aqui o azul escuro é sempre 2018. O serviços cresceu 0,9%, o setor cresceu 0,9%, né? A gente teve quase todos os setores crescendo, menos comércio. Esse eu acho que é uma questão também que a gente está discutindo muito, o porquê dessa queda do comércio. Né? Se a gente lembrar lá nas contas nacionais, a gente teve crescimento de 1,4% no consumo das famílias. Né? Então, a gente vai tentar entender o porquê dessa queda. E aqui a gente tem outros serviços crescendo 2,9% e a questão da administração pública, que cresceu 0,4% e representa muita coisa para a nossa economia. Então, isso deu uma freada no nosso crescimento também. Porque outros serviços aqui, como a gente viu lá, transportes, coisas do tipo comunicações, teve um crescimento. Né? Então, aqui a gente vai dar uma olhada bem rápida, eu vou passar rápido nesses dados aqui, mas olhar essas pesquisas conjunturais do IBGE para a gente tentar entender um pouco aquele comportamento do setor de serviços. Então, quando a gente olha o comportamento da PMS, o DF teve um desempenho bastante bom em relação aos outros estados do Brasil, um crescimento de 4%, okay? Em relação ao trimestre anterior. Né? E por que a gente teve... Esse daqui eu acho que ele é interessante para a gente olhar o índice, né? A evolução do índice, aqui pontilhado é o índice com ajuste sazonal, e aqui é o índice, a série em nível. A gente teve um pico aqui em julho, agosto, né? De 2018, que quando a gente suaviza ainda ele continua aparecendo, mas teve um pequeno pico e ela de vez em quando tem esses picos a série. Né? E aí quando a gente decompõe esse comportamento de por que o DF cresceu aqueles 4%, você tem um destaque aqui para transportes, não vou querer que vocês consigam ler, mas aqui é transporte, serviços e correio, aqui serviços de informação e comunicação, então são os dois crescendo muito forte, né? Serviços prestados a famílias 0,8% e aqui dois serviços caindo, que é serviços profissionais, administrativos e complementares e outros serviços caindo em 12%. Então você teve dois setores aqui que puxaram um pouco mais esse crescimento e que também estão explicando um pouco daquele comportamento lá do IDECOM, né? Daquele 2,9% nos outros serviços de crescimento. Bom, isso aqui eu vou passar bem rápido, mas é só para mostrar que a gente, em amarelo, a gente tem o DF, e em azul a gente tem o Brasil. E essa é a variação acumulada em 12 meses. E aí a gente tem essa boquinha aqui, esse sorriso aqui bem triste para a gente, que foi a queda do DF em relação ao Brasil. A gente estava bem mais alto que o Brasil, né? Estava com taxas de crescimento muito mais altas, e aí em 2017 você teve essa grande queda aqui.
Isso também é uma coisa que a gente estava discutindo, o porquê desse descolamento tão grande da variação de serviços em 12 meses. Eu, particularmente, ainda não tenho uma explicação muito consolidada do porquê disso. Bom, e aí aqui a gente está olhando o comércio. Lembra lá que eu falei, o comércio caiu 2,1, né? E aí, quando a gente olha a PMC, né, com comércio varejista ampliado, a gente tem o DF aqui como o mau aluno dos estados, né, com uma queda de 2%. Né? O Brasil com um crescimento de 4,6%, e você tem estados lá recuperando de 15%, 11%, coisas do tipo. Teve momentos que o comércio no DF estava crescendo enquanto os outros estavam caindo. Né? E aí, quando a gente olha... Essa daqui é a série, eu acho que eu posso pular, a gente não precisa ficar muito nisso. Aqui é que eu acho que é um dado interessante. Aqui é quando a gente abre por setor. Então, não sei se está dando para ler tudo, mas a maior queda aqui é livros, jornais, papelaria. Então, isso daqui eu acho que reflete a crise no setor de livrarias, né? Mas também eu acho que é uma mudança de comportamento do consumidor, comprando mais internet, e-book, coisa do tipo. Aí a segunda maior queda é eletrodomésticos, o que também pode indicar aqui algum comércio eletrônico das pessoas comprando via internet eletrodomésticos. Né? E aí, a pesquisa é de pontos de... Eu acho que é isso. Né? Eles não têm... no Distrito Federal eles têm que ir... e é volume de vendas, né? Então é comparativo de receita. Né? Aí você tem móveis e eletrodomésticos, que inclui os dois, então você tem uma queda mais forte de eletrodomésticos do que de móveis. E aí tem dois outros aqui que eu acho que são interessantes, que são hipermercados e supermercados aqui, hipermercados, produtos e tal, que tem duas quedas de 4%. Então, esses são também... Aí a gente não sabe aqui se a gente não tem alguma questão de mudança de amostra, de fechamento. Por exemplo, fechou o Supermaia e... a gente não sabe se o IBGE conseguiu imediatamente repor a amostra para o Carrefour Bairro, sei lá quem comprou o Supermaia. E também hipermercados que funcionam como atacados que funcionam como varejo. Né? Mas, de toda forma, uma parte aqui pode indicar mudança um pouco estrutural, não sei, livros eletrodomésticos com comércio eletrônico, e tem essa parte do hipermercados aqui que, para mim, pelo menos, continua um pouco de dúvida. Né? Por que a gente continua caindo tanto de supermercado? Que as pessoas, quer dizer, você não vai parar de comer, né? Você pode parar de comprar uma máquina de lavar nova, mas comer você vai, pelo menos, tentar manter. Não vai ter tanto impacto assim. Né? Aqui bom, a gente tem esse sorriso triste aí, né? Que é o tamanho da crise que a gente teve, né, que foi a queda do comércio. E aí aqui, o comércio no DF sofreu mais do que o Brasil, acho que essa é uma primeira mensagem. E aqui para a gente fica uma dúvida, por que a gente estava começando a recuperar e por que a gente descolou nesses 2 últimos meses. Né? A nossa economia teve uma queda aqui de 1,3 no acumulado de 12 meses, enquanto o Brasil está rodando a 5,8. Então, essa diferença aqui também a gente pode discutir, mas essa é uma dúvida para a gente também, de por que está acontecendo isso. Bom, então, para análise de preços, a gente tem, como eu disse, a inflação está bastante comportada. Eu vou passar bem rápido. A vantagem desse dado aqui é que a gente está apresentando depois de ter tido a greve dos caminhoneiros. Então, o que aconteceu foi que a greve dos caminhoneiros, os preços cresceram muito e depois você teve uma reacomodação de preços. Vai ficar bem claro quando a gente apresentar a decomposição. O DF está aqui, a gente tem a inflação em 12 meses, essa, mas até o terceiro trimestre, não é isso? E aqui é a inflação do mês, é isso, né? Do trimestre. Aqui a decomposição, a gente tem esses impactos do transporte. Então, passagem aérea cresceu muito no terceiro trimestre, e isso tem um peso na sexta. E aí aqui a gente tem a contribuição de cada um dos itens para o total do índice. E o que é interessante é que começa a aparecer um monte de
itens de alimentos aqui, né? Batata inglesa, batata prata, banana prata, cebola, etc. Isso muito por conta também desse ajuste da questão da greve dos caminhoneiros. Eu vou passar isso. Acho que esse gráfico é super interessante, porque esse gráfico é a decomposição da variação da inflação desculpa, em 4 categorias. Alimentação no domicílio, produtos monitorados, então aqui que de alguma forma o Estado interfere na variação dos preços, produtos industriais e serviços no geral. O que eu acho que é interessante a gente olhar primeiro é que, como o amarelinho, ele se destaca em alguns trimestres. Então, isso são preços monitorados, tá? O impacto disso no total da inflação. E acho que esse aqui que é interessante, porque aqui é a alimentação no domicílio, né? No segundo trimestre, quando estava em plena greve dos caminhoneiros, você teve 0,46 de contribuição desse item, e no trimestre seguinte, menos 0,24. Então, você teve essa acomodação clara dos preços, né, após a greve dos caminhoneiros. Bom, e aí a gente tem outras informações para a gente ter uma ideia de como a inflação está controlada, né? Isso daqui é desde o quarto trimestre de 2012. Esse primeiro aqui é o chamado índice de difusão. Então, é o percentual de itens dentro da cesta total que o IBGE acompanha que tiveram aumentos positivos. Isso está em média móvel de 4 meses para evitar muita flutuação. Mas o ponto aqui é que, bom, esse daqui é o Brasil, em azul, e em laranja aqui a gente tem DF, Brasília. O ponto aqui é que quando a inflação estava alta ou subindo, esse número estava bem alto aqui, chegou quase aqui no Brasil, quase 80% dos itens tiveram aumento positivo. E quando a gente começou a ter queda de preços, esses itens também o número de itens começou a diminuir, quer dizer, o aumento de preços passou a ser menos difundido entre diversos produtos na economia. Okay? Então, é essa a mensagem desse gráfico aqui, quer dizer, quando aqui é a inflação acumulada no DF, e acho que esse gráfico também é interessante, porque ele é a inflação observada, essa em laranja aqui, não sei que cor é isso, vinho, e essa laranjinha aqui é o que a gente chama aí de núcleo aparado suavizado, que estava naquela nota técnica que eu mostrei lá. Se alguém quiser entender o que é, na verdade isso daqui é só uma metodologia para a gente tirar essas flutuações muito grandes que você tem de preço. Sei lá, passagem aérea aumentou muito, você tenta distribuir isso melhor ao longo do tempo. Tá? Qual é a mensagem aqui? É que a gente estava com a inflação muito alta e a inflação voltou a ser comportada aqui e parece se manter no nível bem razoável. Né? Aqui, a gente teve esse pico aqui, esse aumento que é o efeito da greve dos caminhoneiros. Né? Que a gente teve o segundo trimestre e você teve muito mais itens aumentando por conta dessa falta de produtos e você teve esse repique aqui. Mas aqui, quando a gente olha essa série suavizada, a gente vê que no nível teve um aumento, mas a série suavizada ela não teve tanta alteração assim. Quer dizer, tirando esse choque que foi a greve dos caminhoneiros, os preços estão bem comportados no DF. Tá? Aqui é só o comparativo da meta de inflação, né, da banda. Aqui é a meta, aqui o acumulado em 12 meses, e aí aqui laranjinha é Brasília, azul é o Brasil. Então, como a gente vê, a gente está com uma inflação bastante comportada. Bom, mercado de trabalho. Aqui, em pontilhado aqui, a gente tem a taxa de desemprego. Essa vermelha é o dado com ajuste sazonal. Né? E, bom, o que a gente observa desse gráfico? A gente observa que a gente estava tendo ainda um pico do desemprego até o primeiro trimestre de 2017, né? Que a gente teve um final de 2016 muito ruim, e aí refletindo no desemprego ruim no primeiro trimestre de 2017, e essa taxa vem caindo. Você teve um repique aqui nesses últimos 2 trimestres, mas a taxa estava em 20, você está chegando aí a alguma coisa como 18,4. É um nível muito alto de desemprego, quando a gente foi... um dos momentos mais angustiantes para mim aqui na Codeplan era ter que anunciar essas taxas de desemprego e ver esses aumentos tão grandes. A gente estava em taxas de
13%, né, coisas do tipo, 12%, 13%, e chegamos a 20%. Então, você vê o tamanho da crise e como isso impactou na vida das pessoas, né? Então, você teve uma pequena melhora, mas ainda num nível bastante alto. A gente, como vocês olharam lá no blog, a gente já tem alguns dados para frente. Semana que vem a gente vai divulgar o desemprego de novembro. Mas o que a gente vem observando é isso. A taxa teve uma queda, mas agora está numa certa estabilidade com um aumento. Então, isso é DF. É PED, DF. Tá, ok? E aí, aqui é aquela decomposição que eu mostrei lá na nota. Se a gente quiser, esse gráfico é bem interessante quando a gente entende ele. Eu espero que todo mundo consiga entender. Qual é a ideia? A pessoa que está... O contingente de pessoas desempregadas são pessoas que estão procurando emprego e não trabalham, né? Você tem um total de pessoas que poderiam trabalhar, que são as pessoas em idade ativa. O total da população é disponível para trabalhar. Esse total da população em idade ativa tem pessoas que ficam em casa, são estudantes, são aposentados, eles não procuram emprego e nem trabalham. E aí eles estão fora do mercado de trabalho. E você tem uma outra parte, que são pessoas que estão ocupadas ou procurando emprego, que é a chamada população economicamente ativa. Então, a taxa de desemprego, quer dizer, ela pode aumentar, por quê? Porque você tem mais gente entrando no mercado de trabalho, tem mais gente em idade para trabalhar, né? E a proporção se manteve de pessoas entrando no mercado de trabalho, ou porque tem menos pessoas ocupadas. Então, é essa decomposição que foi feita aqui. Quem quiser mais detalhes pode ir lá naquela nota técnica, uma propaganda de graça aí para o João Renato. E também eu agradeço aqui pelo trabalho. Então, olha só, o que a gente está olhando aqui? Toda vez que a gente tiver dados para cima aqui, a gente está falando de variações positivas da taxa de desemprego, de aumento da taxa de desemprego. E quando estiver olhando do zero para baixo aqui, a gente está falando de redução da taxa de desemprego. Okay? Então, todo mundo que está aqui para baixo está contribuindo para diminuir a taxa de desemprego. E todo mundo que está aqui para cima está contribuindo para aumentar a taxa de desemprego. Explicar o quanto que aumentou a taxa de desemprego naquele mês. Então, olha só, essa linha pontilhada aqui é o quanto variou a taxa de desemprego no mês. Então, nesse mês, ela variou menos 0,8. Né? E o que fez com que isso reduzisse? Bom, em primeiro lugar, foi a contribuição da população ocupada. Então, a gente teve criação de emprego aqui. Teve mais empregos sendo criados, que contribuiu com uma redução de 1,9. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa que era estudante, a pessoa que estava aposentado, resolveu trabalhar. Então, você teve uma contribuição, vamos dizer, positiva de 0,6 dessas pessoas procurando emprego. E você tem esse 0,5, que é mais ou menos constante aqui, que é o quanto de pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Quer dizer, pessoas com 15, 16 anos entrando no mercado de trabalho, migrantes. Então, essa decomposição ela é muito interessante porque, quando a gente olha a variação, a gente teve queda do desemprego, lembra lá que a gente estava no 20%, a gente teve queda do desemprego, queda, 2 aumentos e uma outra queda. O que é bom desse gráfico é que esse verdinho claro aqui é o quanto que a gente criou de empregos, né, de pessoas ocupadas. E você vê que a gente teve uma contribuição, tirando o primeiro trimestre de 2018, que tem um lado sazonal aqui, a gente está criando emprego. Né? Então, e no último trimestre a gente teve uma criação forte de emprego. Forte. Para o que a gente vinha observando, teve uma contribuição de 2,7. Se a gente não tivesse esse aumento tão grande de pessoas aqui, a queda ia ser maior ainda na taxa de desemprego. Okay? Então, a taxa de desemprego estava alta, caiu, continua alta, mas a boa notícia é que a gente tem, a economia do DF tem criado emprego. Né? De uma certa forma, a queda tem sido por motivos bons. Mais pessoas estão ficando ocupadas. Né? Acho que essa é a grande mensagem desse gráfico. Aqui eu só vou detalhar para não colocar número demais para vocês, já tem número demais. Mas quando eu estava falando da quantidade de empregos, olhem para esse aqui. Ó. Esse daqui é a variação absoluta entre setembro de 2018 e setembro de 2017. Esses são o total de pessoas... Oi?
no trimestre, né? A variação no trimestre, desculpa. Em relação a junho. E aí a gente tem 44 mil empregos sendo criados. Quer dizer, ou melhor, 44 mil pessoas ocupadas, tá? A mais. Né? Eu acho que esse é um ponto. E a boa notícia também é que muitas pessoas com carteira. Daqueles 44 mil, 23 mil foram postos de trabalho de pessoas com carteira. Okay? Você teve um aumento também do pessoal do setor público, né? E isso fez com que a taxa caísse, né? A taxa em nível. No sazonal, a flutuação foi menor, mas, de qualquer forma, acho que esse é o ponto importante aqui da taxa de desemprego. E a outra boa notícia também é que o rendimento tem crescido. Então, quando a gente olha para a variação do rendimento das pessoas, isso tem crescido, né? E essa aqui, enfim, isso daqui é quanto cresceu o rendimento do setor privado com carteira, sem carteira, setor público, e qual foi a variação na participação total. Quanto que cada um contribuiu para a variação do rendimento médio. Bom, aqui são só os dados do CAGED, também que reflete exatamente o que eu estava falando, quer dizer, os dados do CAGED é o dado de criação de emprego com carteira, e aí a gente vê o primeiro trimestre com criação, o segundo, terceiro trimestre com criação de empregos. Aqui, esse verde mais escuro é o setor de serviços, esse verde mais claro é a indústria de transformação, e esse verde bem clarinho é a agropecuária. Okay? Aqui são os setores, eu não vou detalhar todos, mas quem quiser pode entrar lá no blog e olhar. O que tem criado emprego? O setor de saúde humana, né, que é um setor que a gente tem visto que tem criado muito emprego, informação e comunicação, atividades profissionais e técnicas. Né, então, e científicas. Né? Esses são setores que têm, daquele total de empregos lá que a gente tinha, são setores que têm criado emprego. Por último, a gente vai olhar finanças públicas. O que a gente tem? Eu acho que eu vou passar. Esse dado aqui a gente tem a receita corrente líquida, e aqui tem essa pequena observação, que é do relatório do relatório lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o DF manda. Então, são dados dados bimestrais, né? E aí aqui a gente teve uma pequena queda da receita corrente líquida, um pequeno aumento da dívida consolidada. Quando você pega a relação, a gente teve um aumento. O DF ainda está muito bem no endividamento, porque o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal disso daqui é 180%, a gente está com menos de 30%. Primário, a gente tem mantido o resultado primário, o liquidado positivo e o empenhado negativo, mas, enfim, acho que isso a gente pode pular. Eu acho que são 3 gráficos aqui que são super interessantes, eu acho, para não incomodar mais vocês com tantos números. Acho que esse daqui é legal, que ele mostra a composição da receita corrente do DF. Então, a receita tributária, ela dá aí quase 2/3 do total da receita corrente, transferências representando 20%, e aí a gente tem essas outras composições. Então, a gente tem um percentual grande da nossa receita corrente que é representado por receita tributária. E aí, qual é a composição disso? Na receita tributária, ICMS é o principal imposto, depois vem o imposto de renda sobre a folha dos funcionários, né? E o ISS, são os 3 principais arrecadação. E aí depois você vem IPVA, IPTU e seguindo os demais. E as transferências correntes, o que a gente tem? Fundeb, outras transferências e FPE. Okay? Mas acho que essa a gente tem uma ideia da dimensão, da importância da arrecadação, então a gente tem o ICMS aí como uma participação importante. Essa evolução eu vou pular. Aqui a gente tem um ponto que eu acho que é importante, é olhar se a receita vem crescendo ou não, e aí a gente tem, como consequência da recuperação da economia, né, a gente tem um comparativo aqui de 2017 com 2018, você tem uma melhora na receita tributária, melhora do ICMS e um aumento nas nas transferências correntes. Fundo Constitucional, acho que eu posso pular, a gente pode voltar depois nisso. Acho que esse número é interessante.
que era um número que, enfim, muita gente estava olhando, né, que era esse do percentual de gastos com o pessoal sobre a receita corrente líquida. Né, o DF ficou durante muito tempo acima do limite prudencial, quase chegou no limite máximo. E o que é interessante, eu acho, esse é um ponto muito importante, é olhar esse gráfico aqui. Esse gráfico está comparando em número índice a evolução da receita corrente líquida e a evolução do gasto com pessoal, trimestral. Não, isso daqui é mensal, né? Quadrimestral, porque a gente está com os dados dos relatórios. E o que é interessante é que, num primeiro momento, você teve aumento dos gastos, né, isso tudo em valor real, e aí depois você teve um controle. Aqui eu acho que está mostrando o quanto que o governo foi responsável em termos de gasto. Você manteve uma trajetória estável ou um pouco decrescente desse número do gasto com o pessoal. Né? E aqui na receita corrente líquida você vê a queda, né, que foi o impacto da crise, e aqui você tem uma pequena recuperação. Como você diminuiu mais os gastos e teve um pequeno aumento da receita corrente, esse denominador foi diminuindo ao longo do tempo e você foi melhorando a gestão fiscal. Os valores absolutos estão aqui, mas eu acho que esse número índice ele mostra melhor essa evolução do que aconteceu. Para fechar, eu acho que são dois últimos gráficos, prometo. Aqui é o dado de investimento e aqui é uma média móvel no ano. Então, o que aconteceu foi que, como o governo estava com uma crise muito forte, teve que diminuir bastante investimento, né? E agora, no final, você vê que está começando a recuperar o nível de investimento. Quer dizer, você está com uma saúde fiscal um pouco melhor e você está recuperando, mas não em níveis que a gente observou aí em períodos anteriores. Um outro dado é o endividamento. Você teve um aumento do endividamento, né? Mas, como eu disse, era 15% em 2015, você está chegando a um pouco menos de, perto de 20 e poucos, 26, 27. Mas o limite da LRF é 180, com uma alteração aí para 200%. Então, esse problema, acho que a gente não tem, né, por enquanto. Bom, eram esses os dados. Eu queria de novo agradecer toda a diretoria, né? Agradecer ao Lúcio também. Foi um momento muito bom da minha vida aqui na Codeplan. Eu fiquei bem feliz. E, bom, vamos passar para debate e a gente conversa depois. Obrigado. Vamos então abrir para uma rodada de comentários ou perguntas, se tiverem, e a gente depois volta aqui para a mesa, né, para alguns pontos adicionais. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Clarice? Não? Tá. Eu vou só... Oi, fala, Jussânio, por favor. Mais um comentário, acho que não poderia deixar também de parabenizar o trabalho que foi elaborado pela equipe da Clarissa. Eu acho que esse blog ele vai facilitar muito a vida de pesquisadores. Acho que é um local que a gente traz de uma forma muito resumida os resultados conjunturais da economia do DF. E mais do que isso, eu acho que vai propiciar também, de certa forma, uma interação, uma interatividade com os nossos usuários. E eu vejo aqui com muita satisfação alunos aqui da eConsult, né? O NB, acho que já anotando, fazendo as anotações, e eu acho que esse é o propósito mesmo desse blog. Acho que é essa ampliação e essa facilidade de acessar as informações e os trabalhos aí que a Codeplan produz sistematicamente. Muito obrigado, Jussânio. Eu queria só destacar... Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, só fazer um ponto rápido, talvez para a gente, mais como uma pergunta. Eu achei muito interessante essa análise do mercado de trabalho, principalmente quando você
compõem essa variação, né, da taxa, que aponta para algo que a gente já vem sinalizando há algum tempo, mesmo no período de crise, de que o DF tem uma geração de empregos razoável. Isso foi durante o auge da crise, não foi assim, né, Bruno? Se a gente voltar um pouco mais no tempo aqui, a gente veria que isso se inverteria, não é? Mas na maior parte do tempo é isso que a gente percebe na economia do Distrito Federal, só que a criação de empregos ela não acompanha esse elemento de entrada, não é, no mercado de trabalho, não por fator demográfico, mas da população economicamente ativa. Agora, esse período atual, esse último ano, a gente já está olhando para um comportamento, não é, da nossa taxa de desemprego mais normal, entre aspas, não é? Ou seja, que segue uma certa sazonalidade. Colocando isso mais como uma pergunta, porque o que a gente viu em 2015, 16, 17 não foi essa sazonalidade, né? Foi a piora, né, do mercado de trabalho e depois um processo de recuperação disso. Será que a gente está chegando aqui num nível de equilíbrio, de estabilidade do que seria de fato a nossa inflação no DF, dadas as nossas características estruturais? É um pouco essa a pergunta que eu queria talvez colocar para debate, não necessariamente só para você, mas para quem quiser comentar. Era isso. Mais alguma coisa? Então eu passo a palavra para o Bruno. Obrigado, Lúcio. É bom que vai poder fazer uma outra propaganda, um trabalho que a gente fez, que foi de projeções, né? A gente teve um esforço muito grande durante esse ano de tentar, de alguma forma, a gente sempre fez esse acompanhamento da conjuntura e a gente tinha muito pudor ou juízo de não fazer projeções. E aí, instigado pelo Lúcio, a gente tentou fazer, ao longo do ano, projeções, né, de diversos indicadores, e um deles é a taxa de desemprego. A gente tinha feito uma simulação com base no Boletim Focus. Então, a ideia era que o ciclo, a gente teria, de alguma forma, a expectativa de crescimento ou de flutuação do ciclo dado pelo Boletim Focus, e aí a gente estimou alguns modelos para tentar ver como isso ia afetar o DF. E uma das coisas que a gente fez foi com a taxa de desemprego, né? E a questão, a má notícia que a gente tem do Boletim Focus é que a economia vai ter uma recuperação, continuar uma recuperação lenta, né? De acordo com o boletim, ano que vem a gente vai crescer aí 2,5%, um pouco melhor do que esse ano. Mas 2,5% para quem teve uma queda acumulada aí de quase 10% do PIB é ainda uma recuperação muito lenta, né? Se a gente teve uma das piores recessões aí da história, a recuperação também não está sendo também uma das piores. E aí a nossa projeção, quando a gente condiciona o desempenho da economia do Brasil e projeta para o DF, o dado que a gente chegaria em 2022, né, que era 4 anos que a gente tentou, seria alguma coisa como 15,5%, 15,6% de taxa de desemprego, né? Se a economia crescer 4 anos, é 2,5%. Essa é a nossa projeção. Para que isso fique consistente, a gente tem que falar de uma quantidade de ocupações por volta de 60. A gente tinha que crescer, a população ocupada tinha que crescer mais ou menos 3,5%. O DF fez isso. Nos anos 2000, o DF tinha a taxa de crescimento chegou a crescer a quase 4%, as ocupações. Quando a gente estava no auge da crise, a gente teve uma queda muito forte. Hoje a gente está com um crescimento de quase 2 e alguma coisa, perto de 3. Então, você tem que fazer um pouquinho melhor em termos de taxa de crescimento da população ocupada para que a gente consiga atingir esse 15,6% de taxa de desemprego no final de 4 anos. Mais ou menos esse o quadro que a gente tem nas projeções. E a ideia é que esses dados da projeção a gente vai subir no blog também, né? Em breve a gente vai subir o texto está em revisão e a gente deve subir os dados lá no blog. Bom, muito bem.
em não havendo mais perguntas ou comentários, a gente encerra essa nossa divulgação, né, do blog de economia. Usem, né, se apropriem, divulguem, ajudem nesse sentido. E encerra também a apresentação, não é, do nosso boletim de conjuntura, que foi uma iniciativa tomada, não é, na gestão do Bruno, de fazer esse apanhado mais geral da economia do Distrito Federal em vários dos seus aspectos, porque, obviamente, esses aspectos estão interligados de uma forma ou de outra e cabe olhar o conjunto, não é, dos resultados. Então, parabéns, Bruno, obrigado. E a gente encerra essa atividade.